Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Marcelino Silvério e você é bem-vindo à Sala Teológica do ITADESP, Instituto Teológico das Assembleias de Deus de São Paulo. Que bom ter você aqui. Hoje nós iremos falar sobre o que é antropopatismo. Afinal, você sabe o que é antropopatismo? Fique comigo até o final desse vídeo. Muito bem, na sala teológica de hoje, eu quero tratar de um assunto muito importante quando nós estudamos a matéria de hermenêutica, que é a arte de interpretar texto. A primeira regra desta hermenêutica ou da hermenêutica é: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A segunda regra é que para você entender um texto bíblico, faz-se necessário você ler o contexto. E o contexto pode estar um versículo antes, um capítulo antes, ou um versículo depois, um capítulo depois daquele texto. Já ouviu falar naquele provérbio dizendo que texto sem contexto gera pretexto? E é isso mesmo. E hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre o que é antropopatismo, ok? Mas eu tenho um texto aqui que está em Gênesis capítulo 6, versículo 6, que diz o seguinte, Gênesis capítulo 6, versículo 6, que diz o seguinte: E disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde que o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito. Quando nós lemos esse texto de Gênesis 6, versículo 7, nós vemos que Deus, ele se arrependeu de ter feito o homem, ok? Agora, quando nós vamos lá para Números, capítulo 23, versículo 19, nós entendemos que Números diz o seguinte: que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, ok? Ora, nós temos aqui aparentemente dois textos que estão entrando em contradição. Gênesis capítulo 6, versículo 6, versículo 7, vai dizer que Deus, ele se arrependeu de ter feito o homem. Agora, em Números capítulo 23, versículo 19, vai dizer que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ora, como entender esses dois textos que aparentemente estão entrando em contradição? É muito simples. Para entendermos esse texto, nós precisamos usar aí a regrinha da hermenêutica e nós precisamos também usar a etimologia bíblica, ok? E também nós precisamos conhecer o que significa antropopatismo, ok? Bom, para entendermos esse texto aqui, vamos começar com o antropopatismo. Antropopatismo significa sentimento humano, ou seja, antropo é homem e patismo, que é sentimento. Logo, nós temos sentimento humano. Todas as vezes que Deus ia se revelar ao homem, todas as vezes que Deus ia falar com o homem, ele usava o antropopatismo, ele usava o sentimento humano. Ora, um Deus que é transcendental, como esse Deus que é transcendental, ele vai se revelar ao homem que é mortal, ao homem que é falível. Ele usa o antropopatismo, ele usa o sentimento do homem para expressar o que ele está sentindo em relação ao pecado do homem. Então, aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 6, versículo 7, Deus está usando o antropopatismo. Por exemplo, eu tenho uma filhinha de 2 anos de idade. Eu vou explicar para ela que isso aqui é um celular. Como eu vou explicar para uma criança de 2 anos de idade que isso é um celular? Primeiro, eu tenho que falar a linguagem da criança. Eu tenho que entrar no mundo da criança para que ela possa entender o que eu quero ensinar. Se eu falar com ela no nível de adulto, óbvio que ela não vai entender.
Assim é Deus. Deus, para entender o ser humano, ele entra no mundo do homem, ele fala a linguagem do homem, ele usa o antropopatismo, o sentimento humano. Então, em Números capítulo 23, versículo 19, de fato, Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus, de fato, não se arrepende. Quando Deus libera uma palavra, ele está alienado a esta palavra, porém, ele não volta atrás. Deus, ele está preso à sua palavra, está alienado à sua palavra. Então, Deus, ele não se arrepende jamais. Agora, como entender o versículo 6 de Gênesis 6? É muito simples. Deus aqui, ele está usando o sentimento humano, ele está falando a linguagem do homem, ele está usando o sentimento de arrependimento do homem, mostrando o que ele está sentindo em relação ao pecado do homem. Amém? Esta é a primeira regra de interpretação aqui desse texto. Segunda regra, nós precisamos aí, entender o sentido etimológico da palavra arrepender. A palavra arrepender, lá no Antigo Testamento, no hebraico, ela tem várias vertentes, e uma das vertentes da palavra arrepender significa entristecer, lamentar-se. Ok? Então nós entendemos aqui que Deus, ele se arrependeu de ter feito o homem, mas não o arrependimento que o homem tem. Não, Deus aqui então, ele se lamentou, se entristeceu de ter feito o homem, mostrando a sua posição em relação ao pecado do homem. Amém? Espero que vocês tenham entendido o que é antropopatismo, o sentimento humano, Deus usando o sentimento do homem para falar a linguagem do homem e mostrar o que ele está se sentindo em relação a este homem. Ok? E também procurar o sentido etimológico da palavra arrepender, que é entristecer, lamentar. Então Deus, ele se lamentou, se entristeceu de ter feito o homem e não se arrependeu. Que Deus vos abençoe, eu espero vocês no próximo vídeo, amém? Então, está aí, o nosso telefone na descrição desse vídeo aqui, o ITADESP, Instituto Teológico das Assembleias de Deus de São Paulo. Quer fazer teologia 100% online? Ligue pra gente, entre em contato comigo, eu vou te atender pessoalmente. Que Deus vos abençoe e até mais uma sala teológica. Querendo Deus, um abraço, até mais.